Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, nosso programa de devocionais. Nesse momento, estou gravando de dia, mas estava dirigindo e ouvindo uma canção no meu carro e me lembrei de um texto bíblico e eu decidi conversar com os irmãos e com os amigos um pouquinho sobre ele. Um devocional um pouco mais curta aqui, mas que vai te fazer refletir um pouquinho melhor sobre a forma como você tem agido com relação às coisas que Deus faz na tua vida e também na vida daqueles que te cercam. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 30, em toda aquela sessão ali, nós temos aquela passagem famosa em que Pedro, juntamente com Jesus, andam sobre as águas. No versículo 30, o texto diz que Pedro, andando sobre as águas, ele teve medo e então começou a afundar, pelo que ele gritou: Senhor, salva-me. Você já deve ter ouvido muitas reflexões sobre esse texto. Você já deve ter ouvido, inclusive, alguém falando que todo mundo fala que Pedro afundou, mas ninguém considera que Pedro foi o único que teve coragem de sair do barco. Pedro foi o único que andou sobre as águas além de Cristo Jesus. Mas isso tem a ver com o que Deus faz na minha vida e na tua vida. Pedro, ele consegue ir porque o Senhor Jesus manda que ele vá ter com ele sobre as águas. Pedro consegue fazer isso porque ele está ligado e ele está direcionado a Cristo Jesus. Pedro consegue fazer aquilo porque ele obedece à voz de Cristo Jesus. Pedro, ele consegue fazer aquilo porque ele dá um passo de fé na direção de Cristo Jesus. Mas, às vezes a gente pensa justamente isso. Olha lá, Pedro afundou. Porque Pedro olhou para as circunstâncias, porque Pedro teve medo. Pedro afundou. Mas, quando a gente age dessa forma, olhando Pedro de fora, assim como fazemos olhando outras pessoas de fora, nós estamos revelando um problema do nosso coração. Pedro andou sobre as águas. O copo está meio cheio. Mas Pedro afundou. Quando você olha apenas para essa parte meio vazia do copo, você está revelando, primeiramente, um coração invejoso, que não consegue perceber a grande coisa que Deus fez na vida daquela pessoa, talvez até porque você queria estar naquela posição. Daqueles discípulos que estavam no barco, ao verem Pedro andar sobre as águas, quantos não pensaram: poderia ser eu? E essa ponta de inveja aparece nos nossos corações quando Deus faz alguma coisa na vida de alguém, quando Deus faz alguma coisa através de alguém. Isso demonstra inveja e também demonstra uma grande parcela de incredulidade. Olha, mas Deus não teve poder para continuar fazendo. E quando acontece nas nossas vidas e nós menosprezamos o que Deus tem feito na nossa vida? Porque menosprezar o que Deus fez na vida de Pedro, assim como menosprezar o que Deus faz na vida dos outros, apesar de demonstrar problemas no coração, não é algo tão terrível quanto nós menosprezarmos aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Talvez Deus tenha te conduzido através de várias águas. Talvez Deus tenha te conduzido através do fogo. Talvez Deus venha te conduzindo dia após dia através dos desertos da vida. Mas você se esquece de olhar tudo aquilo que Deus tem feito por você e você olha apenas as coisas ao redor, você olha apenas as circunstâncias momentâneas, você olha apenas as circunstâncias temporárias. Conversando com minha esposa ontem, eu falei algo com ela que nós devemos tomar muito cuidado, para não tomarmos decisões de efeito permanente, fundamentados em circunstâncias temporárias. Você anda sobre as águas. Pedro anda sobre as águas.
E como todo ser humano, nós falhamos, nós tememos, nós nos preocupamos. E é nesse momento que nós começamos a afundar. Mas o texto traz uma esperança grande para o meu coração e para o teu coração. O texto diz o seguinte: Pedro, vendo que ele começa a afundar, ele tem medo e então ele clama: Senhor, salva-me. Obviamente, se você continuar lendo o texto, perceberá que Jesus irá repreender Pedro ali em Mateus capítulo 14. Porque ele fraqueja. Mas Jesus, antes de o repreender, o toma nas mãos e o salva. Essa é a nossa esperança. Jesus está sempre pronto para estender as mãos em nosso favor. Mesmo quando menosprezamos aquilo que Ele tem feito na vida de outras pessoas, mesmo quando menosprezamos aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, mesmo quando olhando para as circunstâncias, todas as grandes obras do Senhor se tornam pequenas diante do nosso sofrimento, Ele está pronto a ouvir o teu clamor e estender a mão para te socorrer. Que você possa ter essa confiança no coração, que você possa ter a certeza de que Jesus fez grandes coisas em você, Jesus fez grandes coisas naqueles que te cercam, Jesus faz grandes coisas na tua vida, Jesus faz grandes coisas no meio do povo dele, e Jesus continuará fazendo grandes coisas em cada um de nós. E quando fraquejamos, quando vacilamos, Jesus está ali para nos socorrer, para nos tirar e não nos deixar perecer. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento em que esse irmão, esse companheiro, esse amigo assiste essa devocional. Pai Santo, fala ao coração dessa pessoa de uma forma toda especial. Que ele possa se alegrar com as grandes coisas que o Senhor faz na vida dos outros e que ele consiga entender que quando essas grandes coisas cessam na vida dos outros, o Senhor continua os amparando. Faça também com que meus irmãos, amigos e também a mim, ó Pai, possamos ter os olhos abertos para ver as grandes coisas que o Senhor faz em nós. Que também tenhamos os olhos abertos para entender que em alguns momentos iremos fraquejar, iremos ter medo, iremos tomar decisões erradas, mas que o Senhor está sempre pronto para ouvir o nosso clamor e nos salvar da destruição. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está sempre conosco. Em nenhum momento, jamais, o Senhor nos desampara. Te agradeço por tudo quanto tens feito. Essa é a nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Então é isso, irmãos. Essa foi a nossa devocional de hoje, um pouco mais curta. Te convido a participar das demais atividades da nossa igreja. Terça-feira, 19h30, culto de oração. Domingo, 9h30 da manhã, escola bíblica dominical. 19h30, culto público de adoração. Todos os dias na página do Facebook, meio-dia e meia-noite, momento de oração com o pastor Sérgio. E também, Boa Noite com Jesus, segunda, quarta e sexta, sempre ali entre as 9 e as 10 horas da noite. Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus esteja contigo, te protegendo e te dando a paz. Até o nosso próximo encontro, aqui no Boa Noite com Jesus. Fiquem com Deus e tchau, tchau.